Se você tem aí um grupo do Palmeiras, não esquece de compartilhar o canal NOKD Clips, porque ajuda no crescimento do NOKD Clips, do Não Importa o que Digam e também do InstaVerde TV. Curte o vídeo e se você gostar, não esquece também de deixar o seu comentário, que é importante para o algoritmo do YouTube, tá? Então deixa o seu like e já deixa o seu comentário se você concorda ou não com esse assunto. Se liga aí. O garoto entrou no segundo tempo e anulou o ataque do Palmeiras e realmente ele é um bom jogador. Realmente, todos os indicativos que ele é um bom jogador. Que se vai ser craque é uma outra coisa. Mas é um bom jogador, tá? Lembrando aqui, tá, rapaziada? Vamos só colocar uma situação aqui que é importante. Eu acho que o Palmeiras tem total condição, mano, e direito, tá? De negociar o jogador pelo preço que ele achar. Só que eu acho que essa diretoria já não tem mais o direito de não trazer. Sabe? De falhar numa negociação. E ainda mais se falhar nas duas, ou aí, se a notícia for verdade do Claudinho, nas três. Porque tem muita gente falando agora, olha lá, o Palmeiras de novo se assustando com os valores. Eu quero separar as duas questões. Eu acho que a do Arthur, se o Palmeiras ofereceu aquilo, já ofereceu muito, no meu ponto de vista. Acho que o Palmeiras ofereceu muito 45 milhões, no meu ponto de vista. Não sei o que você pensa, Manga. E do Richard Rios, gente, não dá pro Palmeiras posicionar uma contratação dessa e não trazer. Independente se vai ficar o percentual do Guarani. Compra tudo. Quer uma indicação minha? Compra tudo. Compra tudo, pega o maior percentual possível. Não dá. É um valor ridículo a nível de Palmeiras. Lembra muito a negociação do Ademir, que não era um valor também estratosférico. Lembra muito. Então, a coisa, Manga, não sei se você concorda, mas quando ela começa a caminhar para esse lado, quase sempre o jogador não vem. O que você acha? Acha que já flopou? E a conduta do Palmeiras, você tá com o clube, você tá com o Palmeiras nessa? Ou você discorda aí? Falando primeiro do Richard Rios, mano. Bom, primeiramente, boa noite, Fernandão. Boa noite, rapaziada do chat. É o seguinte, eu acho que tem que negociar sim. Tem que negociar para conseguir o melhor negócio possível pro Palmeiras. Agora, eu sou totalmente contra essa forma que o Palmeiras está utilizando de negociação. Eu não sei, mas para mim não me parece correto você levar tanto tempo, fazer uma proposta, a proposta bem abaixo do que se pede, esperar a negativa, para depois você pensar em fazer uma outra proposta. Isso tudo, para mim, vai criando um ambiente de quase leilão. Porque, assim, o jogador é um bom jogador, pelo que a gente pode ver, pelo que eu vi dos lances do cara, características do cara, e até algumas pessoas do meio do futebol falando do cara, viu o Gilson Kleina numa live que o Massini fez, inclusive, muito bom conteúdo, falando a respeito do Richard Rios, que é um bom jogador, que é um jogador promissor. Eu acho que essa forma que o Palmeiras está conduzindo as negociações é ruim. Porque, primeiro, que se ninguém estava de olho no Richard Rios, agora todo mundo está de olho no Richard Rios, eu imagino. Porque o nome dele está sendo vinculado ao Palmeiras e no momento em que nega-se uma proposta na casa dos 6 milhões de reais. E aí mais gente pode ficar de olho no jogador. Então, uma negociação que seria simples pode se tornar complicada, porque de repente alguém entra nessa negociação justamente para inflacionar o preço do cara. E acho que a forma correta de você levar essa negociação, por mais que você queira barganhar, e tem que barganhar mesmo para o melhor negócio, mas, porra, será que isso é tão complicado de você resolver numa reunião junto com os caras? Será que não tem? Será que eu tô sendo muito inocente em imaginar que você, numa reunião, não pode definir valores? Que primeiro você tem que mandar uma proposta de 6 para os caras recusarem, pedirem 12, você chegar a 8 e no fim das contas, sei lá, fechar por 10, por 9. Eu acho que o Palmeiras podia já resolver essas coisas muito mais rápido do que essa demora, sabe, no processo de contratação. Eu acho que isso é um ponto negativo do Palmeiras. Barganhar tá certo, mas essa demora que tem nas negociações, e me parece ser uma negociação que é de um valor baixo, se a gente for falar em termos de jogador de futebol, é um valor baixo. Acho que o Palmeiras acaba muitas vezes passando complicando demais, entendeu? Complicando mais do que precisa. Um ponto importante que o Vitor, e é legal a gente falar sobre isso, tá? Então, rapaziada, amassa o like aí, quem já tá chegando aqui junto com a gente, tá? O Vitor coloca uma situação lá da live do Facincani. Facincani citou na própria live que quem impede as negociações são o pessoal do setor político do clube, que quando chega a proposta sempre coloca problemas na negociação. Vocês lembram de um negócio chamado comitê?
descentralizado, que quando o Alexandre Matos saiu, uma coisa que foi divulgada é que agora as negociações passavam por várias pessoas, então eu não duvido dessa informação do Facincani. Eu não duvido. E aí, o que é bom e o que é ruim? Eu acho que é muita gente apitando sobre negociação, para mim é ruim, porque tira o poder dos homens fortes do futebol. Quem seriam esses homens fortes, entre aspas, do futebol? O Cícero e o Barros. Se você tem um comitê de pessoas da parte política que envolve ou se envolve nas tomadas de decisão das negociações, caso isso seja verdade, é muito pequeno. Eu acho que não tem que existir isso, não. Você pode ter uma ideia descentralizadora do poder das negociações, porque na época do Matos era centralizado nele e depois descentralizou? Pode. Agora, se você não consegue chegar num comum acordo, se o seu comitê ele é tão descentralizado ao ponto de cada um pensar uma coisa e isso acabar atrapalhando as negociações, eu acho que a gente precisa repensar sobre isso. Outra situação, então, esses mesmos caras aprovaram o Jailson. Esses mesmos caras aprovaram o Navarro, o Atuesta, entre outros jogadores que chegaram recentemente, o Lopes, o Merentiel. Você brecar os bons, porque vamos imaginar que o que o Facincani está falando sobre o Richard Rios se emprega ao Mateuzinho, se emprega ao Arthur, se emprega a todos os nomes vinculados até aqui e nenhum fechado. Então esses caras não gostam do Palmeiras, porque não é possível. Porque se o treinador está pedindo negociações, contratações, todo mundo está percebendo que o Palmeiras precisa de reforços e toda vez existe um entrave nas negociações, porque de repente existe um setor que breca isso, eu acho que está mais do que na hora de rever essa questão, no meu ponto de vista, tá? E eu não consigo entender como funciona a cabeça do Palmeiras em termos de valores para respectivos atletas, né? Então, tipo, tudo bem você ir ano passado fazer uma graça e falar que tinha 100 milhões pelo Pedro. Só que você não tem o dinheiro do Ademir. Você não tem o dinheiro do Alário ou oferecer aquele valor de pinga do Alário. Você não tem o dinheiro para contratar o Richard Rios. Chama muito atenção, porque eu lembro que em 2016 o Campeonato Paulista acabou, o Tietchan chegou no Palmeiras e foi muito rápido. As negociações eram muito rápidas. E sabe o que mais me assusta, Manga? Se o Corinthians entrar na negociação, leva. Porque já levou o Barleta. É porque talvez o Corinthians não quer. Se o Corinthians se posicionar, leva. Então, o meu receio é esse. O meu receio é, tipo assim, parece ser um jogador muito promissor, cara. De verdade mesmo. As características que eu vi do cara me deixaram com uma perspectiva interessante. É um achado. É um achado. E o fato de você demorar muito na negociação parece que me chama, faz com que outros clubes comecem a prestar atenção para a negociação. E aí sim pode dificultar a negociação. O negócio é o seguinte, né, cara? Porra, 50 milhões de reais e você tentar barganhar para pagar 40, 80 milhões de reais e você tentar barganhar para pagar 60, até que parece legal. E eu não sou contra a barganha. Agora, sei lá, né? Porra, 12 milhões de reais, que é o que estavam falando, para um clube como o Palmeiras, e você barganhar para 6, eu acho que por conta de 6 milhões de reais, falando de Palmeiras, falando de futebol, parece uma quantia muito irrisória, né? Parece uma quantia assim que não justifica essa novela toda. 1 milhão de euros a mais. Não justifica essa novela toda. E outra, o Palmeiras estava querendo comprar, pelo que eu entendi, 60% do passe do Richard Rios. 60% do passe do Richard Rios. Porque o Guarani tem 50%, o Flamengo tem os 25% e o próprio Richard, com o empresário, tem os outros 25%. Então o Palmeiras não queria comprar nem a totalidade. Talvez por isso esteja nessa briga de 6, 8 milhões, porque o Palmeiras não quer comprar a totalidade. Mas, porra, será que não vale a pena você trazer esse jogador que o Palmeiras precisa, que o Abel precisa no elenco para ter mais uma opção no valor de 12 milhões de reais? Se esse é o valor cheio, será que 1 milhão de euros para o Palmeiras hoje vai fazer tanta diferença a ponto de justificar essa novela? Um clube que atrasou ali, propositalmente ou não, a parcela do Piquerez, a gente não entende muita coisa que rola, né? O Fit TV, um abraço aqui, ó, quem puder se inscrever lá no canal, ó, o Inter oferece 5,5 milhões de reais, o Guarani recusa.
O Palmeiras acha que com os míseros 500 mil a mais, eles vão aceitar? Parece proposital para dar errado. Realmente, se os valores externados são reais, que é igual o que o Johnny falou agora há pouco, né? Que é proposital, a impressão que passa é que é o seguinte, Manga, sabe outra coisa que também é curiosa? Tivemos algumas negociações assim, né? Eu lembrei do Ademir, e estamos vivendo isso com o Richard Rios, mas tivemos algumas negociações que o Palmeiras se posicionou de uma maneira fofa, né? Tipo, tô aqui fofo no negócio. Tô aqui falando que tô, mas não tô. Porque se você... Pelo menos a minha convicção no jogador é que é um bom jogador. Se o Palmeiras, ele olha para o Campeonato Paulista, conversa com vários volantes, não consegue trazer nenhum. E no Campeonato Paulista só tinha o Richard Rios. Parecido com algo que a gente tinha, que era o Danilo. Parecido, não vou falar que é igual o Danilo, não é igual. Até porque ele cai muito pela direita também, tem que ver jogando mais, tem que analisar o jogador mais de perto. É muito bom jogador, mas só tem ele ali no Paulista. Tem ele e tem o Luan de São Paulo. O Luan de São Paulo a gente não vai contratar, provavelmente não vamos tentar. Então quem teria? E aí você vai com essa convicção, sabendo que a gente precisa da contratação, e daqui a pouco o que acontece? O Internacional precisa desse atleta, mas talvez o Internacional não tenha poder hoje financeiro para brigar com o Palmeiras até o final na negociação, mas o Inter precisa, porque tinha na figura do Edenilson um jogador que fazia essa função. E sabe qual que é o pior, galera? O Bustos que o Inter levou, se a gente parar para pensar, foi quase a mesma coisa. O Palmeiras não se posicionou para trazer o Bustos, o Internacional só esperou o momento certo para fazer a proposta e levar. Inscreva-se no canal, então aí se curtiram, deixa o like, ative o sininho e compartilhem, galera. Pois não importa o que digam com vocês aqui nos clipes. NIOQD Clips, corta pra mim, é nóis, fui!